Olá, pessoal. Vamos começar hoje o assunto farmacodinâmica. Bom, então, como já vimos em aulas anteriores, né, a farmacodinâmica vai nos dizer sobre os processos que os medicamentos realizam com o corpo, enquanto, em comparação, a farmacocinética fala dos processos que o corpo realiza com o organismo. Então, na aula de farmacocinética, a gente já estudou esses processos, só relembrando: metabolização, excreção, absorção, distribuição. Agora, a farmacodinâmica vai começar, geralmente no curso de farmacologia, né? Dessa aula em diante, a gente só fala de farmacodinâmica, mas de modo indireto, porque a gente começa a falar das classes depois dessa aula, começa a falar do que como atuam, né? Os antipertensivos, como atuam os antiasmáticos, como atuam os analgésicos, e aí a gente está sempre falando de farmacodinâmica, já que a farmacodinâmica fala de como os medicamentos atuam sobre o corpo humano. Mas antes é necessária essa aula em que a gente faz um breve apanhado geral dos princípios da farmacodinâmica. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o fármaco ele só tem efeito porque ele se liga, ele interage quimicamente com alguma estrutura do corpo humano. Nesse conceito, né, nesse contexto, a gente fala muito do conceito de ligação fármaco-receptor. Alguns fármacos não têm um ligante específico, a gente chama de fármacos inespecíficos, mas eles constituem uma minoria dos fármacos que a gente tem na prática clínica. Por isso, a gente estuda, né, foca muito nessa coisa da interação fármaco-receptor. Também é importante a gente lembrar que quando a gente toma uma dose de um fármaco, a gente está tomando muitas moléculas, né? Vários mols de moléculas. E que não adianta que uma molécula, duas moléculas, claro que o número nunca vai ser tão pequenininho, né? Mas só para ficar mais didático, não adianta que poucas moléculas se liguem nesses receptores. Você tem infinitas células formando aquele tecido que ou está com algum tipo de problema que eu quero corrigir ou que vai me ajudar a corrigir uma função maior no sistema. Eu tenho ali várias células, cada célula tem vários receptores e não adianta que um fármaco se ligue a um receptor. Isso não vai me gerar um efeito observável clinicamente, né? Então, se for o paciente que está com dor, uma moléculazinha de fármaco se ligar a um receptor de um tecido, mesmo que iniba efetivamente a dor, essa ligação, isso não me dá um efeito clínico observável, aparente no organismo. Então, a gente tem esse princípio de que a gente necessita da ligação de um número suficiente de moléculas de fármaco a um número suficiente de células ou receptores, né, nessas células, e isso é que vai gerar um efeito aparente no organismo. Daí a gente também pode aproveitar essa reflexão para discutir o conceito da especificidade. Os fármacos, eles que têm receptor específico, como eu disse, são a maioria, eles são capazes de se ligar, então, quimicamente, de interagir quimicamente com uma estrutura específica do organismo. A gente vai chamar essa estrutura, geralmente, de receptor. Esse não é um termo, assim, exatamente adequado, seria bom que a gente chamasse de alvo. Por isso que eu coloquei essa figura aqui para eu e você lembrarmos desse termo que é melhor, né? Seria melhor chamar de alvo terapêutico ao invés de receptor, porque nem sempre é um receptor. A gente vai aprender que nas aulas posteriores, muitas vezes o que a gente chama de receptor não é aquilo que lá na fisiologia é um receptor. Na verdade, o fármaco pode atuar, por exemplo, sobre uma enzima. Uma enzima não é um receptor, né? Do ponto de vista da fisiologia, obviamente. Mas aqui pra gente, a gente está usando esse termo como receptor do fármaco, tá? Mas então eu também posso chamar de alvo molecular, seria um termo mais correto. Bom, os fármacos se ligam, então, a essas estruturas específicas, receptores ou alvos, e existe aí uma necessidade de um encaixe muito perfeito quimicamente para que essa ligação ocorra. E é essa necessidade que vai conferir especificidade aos fármacos. É por isso que uma determinada molécula atua muito bem para uma função e não atua tão bem para outra, porque para atuar ela precisa se ligar a um receptor específico. Isso confere especificidade a essa molécula. Na realidade, os livros de farmacologia usam esse termo especificidade, e está correto, mas só para ficar reflexão e a gente ser um pouquinho mais preciso, na verdade esse termo não é bom. Seria bom que a gente falasse de fármacos seletivos. Por quê? Os fármacos, na verdade, não são totalmente específicos. E é justamente o fato deles não serem totalmente específicos que faz com que a gente tenha muitos dos nossos efeitos adversos, né? Por exemplo, se eu usar aquele fármaco nome de marca, medicamento, na verdade. Se eu usar aquele medicamento Berotec, né, que é uma bombinha para quem tem asma ou está com alguma dificuldade respiratória, eu tenho ali dois fármacos e os dois, eles têm receptores
eles têm receptores que eles vão atuar que existem tanto nos pulmões quanto no coração. E a gente, obviamente, se está usando por um problema respiratório, gostaria que aquele fármaco, aqueles 2 fármacos que estão no medicamento, no Berotec, atuassem somente no pulmão. Mas isso não é possível, né? Como tem muito sangue circulando no pulmão e esse sangue está indo para o coração o tempo todo, há muita troca entre esses 2 órgãos de sangue, eu acabo levando algumas moléculas, uma quantidade significativa até para o coração, e eu posso ter efeitos nesse coração, de batedeira, que o paciente chama, ou de sensação de ansiedade, que na verdade provavelmente é uma elevação de frequência cardíaca, que eu não queria que tivesse acontecendo, tá? Então, para fechar o raciocínio, eu tenho que ter uma certa especificidade para que o meu fármaco atue, né? Para que esse fármaco para asma atue nos receptores das células pulmonares, é necessária uma certa especificidade, mas ela não é total, porque existem no organismo vários receptores muito parecidos, e os fármacos às vezes não conseguem diferenciá-los tão perfeitamente, como nesse exemplo que eu dei, dos medicamentos de inalação para asma, como o Berotec, que a pessoa toma querendo uma ação no pulmão, uma ação de vasodilatação, mas ela acaba tendo também, muitas vezes, um efeito no coração. Então, o termo mais específico aqui seria seletividade. Quanto mais seletivo é um fármaco para um determinado receptor, menos efeitos adversos ele tende a apresentar. Claro que isso depende de outras coisas, né? Se esse receptor ele se apresentar em muitos tecidos, aí também não adianta o fármaco ser bastante seletivo, porque o fármaco vai acabar tendo também uma ação muito grande. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que quanto mais seletivo o fármaco, menor a chance de efeitos adversos, pelo menos efeitos adversos decorrentes dessa ligação a outras estruturas, outros receptores, certo? Bom, a gente transforma tudo isso que eu falei nessa equaçãozinha, né, matemática, em que a gente tem o nosso fármaco, que aqui é um ligante, ele encontra no organismo um receptor, como eu já disse, pode ser uma enzima, né, podem ser outras coisas, mas via de regra é muito comum que seja um receptor. Esse receptor está livre, né, como é colocado aqui no slide para vocês, e eu vou formar um complexo. Haverá interações químicas aqui que permitirão a formação de um complexo fármaco-receptor, e eu dependo desse complexo para que haja efeito do fármaco, né? E aí, como a gente vê que essa é uma ligação, que essa é uma reação química que pode acontecer nos 2 sentidos, né? Vocês devem lembrar que quando eu tenho essas 2 setinhas aqui, o que a química, a linguagem química está tentando me dizer, né? Que eu posso ler a reação tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Então, eu posso tanto ler, né, dizendo que eu tenho um fármaco livre, se liga a um receptor, eles formam um complexo, e eu também posso ler ao contrário. Eu tenho esse complexo que se desliga, se desconecta, para de interagir, e eu tenho de novo um receptor livre e um fármaco livre. Eu vou sempre ter uma tendência de velocidade de reação, que aqui está expressa pela constante velocidade de reação, que geralmente se chama de K, é um padrão que se segue, né? Expressa a velocidade pela letra K. Eu tenho uma tendência, uma velocidade dessa reação acontecer da direita para a esquerda, e outra tendência da reação acontecer da esquerda para a direita. O efeito do fármaco depende do conjunto dessas velocidades. Porque é muito fácil de entender que quanto mais tempo o fármaco ficar ligado nesse receptor, então quanto mais a reação acontece no sentido complexo, que aí está representado por LR, maior o efeito desse fármaco. E se de repente eu não tenho muito essa tendência, eu tenho mais uma tendência da outra reação, né? Significa que esse fármaco vai interagir bem rapidinho e vai se desligar. De novo, tem várias outras coisas que interferem aí, tá? Essa aula, ela tem princípios bem gerais. Existem muitas exceções para tudo que eu vou falar, mas ela é muito importante para a gente entender os princípios básicos da farmacologia, tá? E depois a gente vai adicionando as exceções, obviamente. Então, como eu disse, a gente vai combinar essas 2 velocidades de reação. Isso é uma coisa que a gente faz em química, né? Vocês não precisam se preocupar, porque a gente não vai ficar entrando muito em química, mas é interessante entender isso aqui, que eu posso fazer, pela lei de ação de massas, o KD, né? Tirando desses 2 coeficientes de reação, eu posso deduzir que a velocidade dessa reação, a tendência dessa reação em acontecer, ela depende da concentração dos ligantes, da concentração dos receptores e da concentração de complexo ligante-receptor, divididos aqui conforme eu coloquei no slide. Essa equação, ela é importante para a gente visualizar, né? Como eu disse, vocês não vão precisar calcular nem nada, nem um curso de farmacologia, de farmácia, medicina, de odontologia, isso nunca vai ser necessário. Mas é importante que a gente saiba que isso aqui é importante, porque aí a gente consegue entender melhor gráficos como esse desse próximo slide, em que eu estou expressando aqui no eixo X a concentração do meu ligante, no meu eixo Y eu estou representando a porcentagem de efeito, tá? Vejam que aqui é
é uma fração, né? Então aqui na verdade não está em porcentagem, está numa escala de 1, porque eu tenho o E, que é o efeito que eu tenho naquele momento, que pode ser menorzinho e ir crescendo, dividido pelo E máximo. Então o meu efeito ele está sempre aqui exposto no meu gráfico como uma fração do efeito máximo, né? Por isso que essa fração varia de 0 a 1. Nunca tem como ser maior que o máximo, então nunca tem como ser maior que 1, da forma como está colocado aqui, tá? Então, voltando, eixo Y, efeito, simplificando para vocês, e eixo X, concentração de ligante. Percebam que conforme eu vou aumentando a concentração de ligante, eu vou aumentando o efeito. E aí vocês viram na equação do slide anterior por que isso acontece, porque eu vou formando o meu complexo. Quanto maior a concentração de ligante, maior o meu efeito. Percebam que, apesar disso que eu acabei de falar, valer tanto para o fármaco A quanto para o fármaco B, eu tenho uma leve diferença, né? Para o fármaco A, numa concentração de ligante bem menor, eu já tenho um efeito que está expresso aqui no gráfico como metade do efeito máximo, né? 0,5 seria, nessa escala, a metade do efeito máximo. Perceba que o fármaco A, ele atingiu esse que a gente chama de EC50 aqui, né? Que é esse efeito médio, a metade do efeito, na verdade, não é efeito médio, desculpa, a metade do efeito, ele atingiu uma concentração bem menor do que o fármaco B. O fármaco B atinge a metade desse efeito com uma concentração muito maior. E aí a gente pode tirar desse gráfico dois conceitos também bem teóricos da farmacodinâmica, mas que são importantes para a gente entender algumas coisas adiante. O fármaco A e o fármaco B, eles têm aproximadamente a mesma eficácia máxima. Percebam que eles conseguem chegar aqui muito perto de um e muito perto um do outro, então estão muito perto da eficácia máxima, mas eles têm potências diferentes. A potência, onde que eu vou ler a potência? Eu vou ler aqui no meu EC50, que é, né, a concentração que eu vou precisar aqui para atingir 50% do meu efeito, tá? A concentração de fármaco necessária para atingir 50% do efeito é o EC50 e é onde eu vou avaliar a potência, tá? Então aqui eu poderia dizer que os dois fármacos têm a mesma eficácia, mas eles não têm a mesma potência. O fármaco A, ele é mais potente que o fármaco B, certo? Na maioria dos casos, na prática clínica, a gente não vai ter esses dados, tá? Isso é uma coisa mais para a gente poder compreender que, às vezes, uma mesma substâncias parecidas que se ligam no mesmo receptor podem ter ações muito diferentes, tá? Como é o caso do que está acontecendo aqui. Eu estou comparando o mesmo efeito, então posso estar falando do mesmo receptor, possivelmente estou falando do mesmo receptor, mas fármacos que se ligam e têm efeito máximo podem ter potências diferentes, tá? É muito comum, quando eu estou no presencial, que nessa hora surge uma pergunta, mas por quê? Se eu tenho um receptor, se eu tenho um fármaco, se eles são capazes de se ligar, por que isso acontece? Por causa daquela equaçãozinha que a gente viu antes, né? Existe uma tendência da reação acontecer da direita para a esquerda e uma tendência da reação acontecer da esquerda para a direita. Quando eu falo no receptor encontrando o seu ligante, ele tem uma tendência de encaixe nesse ligante. E eu estou falando de ligações químicas, interações químicas. Quando eles se ligam, eles também têm uma tendência, que vai depender da energia das ligações ali, né? E de ficar ligado mais tempo ou de se desligar rapidamente. Então, tudo isso, né? Até o tempo que essa ligação acontece, a forma como ela acontece, tudo isso interfere na eficácia e na potência. Eu posso atingir o efeito máximo, mas às vezes eu preciso de uma concentração maior de fármacos para atingir o efeito máximo, que é o caso do fármaco B aqui, né? Os dois atingem efeito máximo, mas o fármaco A faz isso bem mais rápido. Percebam que o fármaco A aqui, ó, ele já, nessa concentração de ligante aqui, né, que está na metade do gráfico, metade da concentração máxima, ele já tem um efeito quase máximo. O fármaco B não, ele vai demorar mais ou menos até aqui, né, para chegar nesse efeito máximo. Então, já é uma quantidade bem maior de ligante que aqui é o fármaco, certo? Bom, ainda dentro desse mesmo assunto, e falando dessa coisa do encaixe, né, existe um modelo para explicar o que eu estou chamando de encaixe aqui, que é um modelo chamado de chave-fechadura. Esse modelo é muito famoso, ele vai estar aí na maioria dos livros de farmacologia. Ele é um conceito que vem de uma ciência que chama química farmacêutica, que é a ciência que eu acabei obtendo meu grau de mestre. Então, sou suspeita para falar, porque acho bem linda, bem fantástica, mas, enfim, a gente vai estudar a parte química na química farmacêutica, né? A parte química do medicamento, obviamente, ficou bem óbvio, né, o que eu falei. Mas, enfim, é isso. E é isso mesmo. A gente vai estudar a parte química e aí a gente consegue, explicando para vocês aqui o porquê dessa parte química, né? A gente consegue mostrar para vocês com muita clareza e com esse esqueminha o que é um agonista, o que é um antagonista. Então, o que seria o modelo chave-fechadura, né? Ele vai partir do princípio de que o fármaco seria como uma chave e o receptor ou o alvo seria como uma fechadura. Para ver
ação desse fármaco, para esse fármaco ter um efeito, eu preciso de um encaixe perfeito, assim como eu preciso de um encaixe perfeito numa chave e numa fechadura. Nem toda chave abre toda fechadura, pelo contrário, é necessário uma... Olha como os conceitos vão começando a fazer sentido, né? É necessário uma especificidade entre essa chave e essa fechadura para que eu tenha um efeito significativo. Nosso corpo humano, ele já tem esses receptores lá, né? E tem, cada receptor que já está no corpo humano, ele tem um agonista natural, um agonista que o próprio corpo produz em determinadas condições e que vai gerar uma resposta quando se ligar àquele receptor. Esse conceito vem lá da fisiologia, né? Essa primeira linha aqui, ela não é farmacologia ainda, digamos, ela é só farmacologia. Desculpa, ela é só fisiologia. Quando você tem, por exemplo, vamos imaginar que esse receptor aqui é o receptor beta de adrenalina no seu coração. Se você fica nervoso, você tem uma liberação de adrenalina na sua suprarrenal, né? Nas suas glândulas, de um modo geral, principalmente na suprarrenal. Essa adrenalina começa a circular pelo seu sangue, eventualmente vai chegar no seu coração, vai encontrar um receptor beta, do tipo beta 1 mais especificamente, já que está lá no coração, beta 1 predomina no coração, também tem outros, mas ele predomina, e há um encaixe perfeito entre o receptor beta 1 e a adrenalina. Quando há esse encaixe, há afinidade. E, havendo afinidade, pode haver uma resposta biológica. Essa resposta biológica é uma mudança de conformação. Lembre-se sempre que quando eu estou falando de um receptor ou de uma enzima, desses alvos moleculares, eu estou falando de proteínas que têm uma conformação tridimensional muito perfeita, né? Muito delicada, digamos assim. E o fármaco vem, então, nessa estrutura proteica, que geralmente os receptores são proteínas, 95% dos alvos moleculares para ação dos fármacos que a gente tem hoje são proteínas. Alguns não são, né? Eu tenho fármacos que atuam sobre RNA, sobre outras lipídios, tá? Mas a maioria são proteínas. Imagine que essa proteína está ali naquele equilíbrio super delicado tridimensional que ela tem para atingir a sua conformação tridimensional, a estrutura terciária ou quaternária da proteína. O fármaco, ele se encaixa em algum lugar dessa estrutura e ele modifica a conformação dessa proteína. Ele muda a forma dessa proteína. E essa mudança, para que ele esteja considerado um agonista, ela precisa gerar uma resposta biológica, tá? No caso da adrenalina se ligando aos receptores beta, eu vou ter, por exemplo, uma produção de AMP cíclico intracelular, que é o segundo mensageiro de proteína G, já que o receptor beta é uma proteína G, né, uma proteína metabotrópica, um receptor metabotrópico, e isso vai ativar uma série de reações intracelulares que vão culminar com a entrada de cálcio, um maior aporte de cálcio, e o coração vai bater mais rápido e mais forte. Então, nesse exemplo, né, um agonista natural seria a adrenalina, receptor beta 1 do coração. Quando essa adrenalina é liberada, porque você de repente fica nervoso, recebe uma notícia, essa adrenalina se encaixa nesse receptor, há uma conformação ali muito delicada que é modificada e eu tenho a resposta biológica. Né? O nosso fármaco, ele pode ser um agonista modificado ou ele pode ser um antagonista. Na realidade, o nosso fármaco pode ser até o próprio agonista, né? Você pode, por exemplo, ser homem, ter um distúrbio de produção de testosterona e eu posso te dar a testosterona igualzinha a que você produz e você melhora daquele seu distúrbio. Isso não é novidade, tá? Tem uma galera que usa isso agora como se fosse assim, fármacos bioidênticos. A gente já usa isso há um tempo, tá? Isso não é novidade, isso não é bioidêntico. Simplesmente te dizer o quê? O que é o bioidêntico? Eu posso pegar a mesma substância que você produzir em laboratório e te dar. O que eu estou fazendo nesse caso? A mesma coisa que está aqui na primeira linha, tá? Geralmente os fármacos não são idênticos, são um pouquinho diferentes. No caso da testosterona, a gente tem, por exemplo, o estanozolol. É uma substância muito parecida com a testosterona, é um fármaco, mas ele não é exatamente igual, ele tem um pouquinho de diferença. Essa figura tenta te mostrar isso com essa diferença geométrica aqui, né? Claro que eu estou falando de diferenças de carbonos, hidrogênio estou falando de moléculas, né? Mas aqui ele tenta fazer um esquema mais didático e põe em forma tridimensional. Um pouquinho diferente o nosso fármaco, mas ele, perceba, também se liga ao receptor, né? Também consegue ter afinidade, ele tem capacidade de se encaixar no receptor. E uma vez encaixado no receptor, ele também tem aquela mesma capacidade de gerar uma modificação e gerar uma resposta biológica. Então, esse cara também é um agonista, mas é um agonista modificado, diferente do natural. Eu falei da testosterona e do estanozolol, mas eu também posso usar aqui, já que eu estava usando a adrenalina, né, no meu primeiro momento de aula, a gente também pode pensar aqui num fármacozinho chamado
propranolol, que é um... Ah, não, mentira, vamos ter que pensar no salbutamol, tá? Que é um agonista modificado usado para asma, né? Age também no coração, eu tinha até falado lá da bombinha e tal, é o mesmo tipo de fármaco que tá nessas bombinhas de asma, geralmente, age lá no pulmão, imitando um pouquinho os efeitos da adrenalina, tá? E aí a gente também pode ter aqui antagonistas. O que são antagonistas? O corpo humano também produz alguns antagonistas para os seus receptores, mas são poucos, né? De um modo geral, o organismo trabalha mais com agonistas. Isso é muito simples de entender quando vocês terminarem o conceito, porque o corpo consegue modular quando, né, com muita perfeição, quando esses agonistas serão produzidos. Mas nós podemos fazer, assim como o corpo faz às vezes, os antagonistas. O que é um antagonista? É uma substância que também tem afinidade pelo receptor. Perceba que também há encaixe, né? Apesar desse encaixe ser um pouco diferente, há encaixe. Então, se fosse uma proteína, é uma proteína, né? Se eu fosse imaginar isso de uma forma um pouco mais elaborada do que está aqui na figura, que está bem simplificada, eu imaginaria também uma proteína, um sítio de ligação e o fármaco conseguindo entrar naquele sítio de ligação tendo um encaixe perfeito, isso é afinidade. Mas eu não vou ter, se for um antagonista, uma resposta biológica. Esse fármaco que é antagonista, ele se liga no receptor, ele consegue ocupar o espaço dele, mas ele gera uma conformação, uma mudança de conformação que não é suficiente para gerar essa atividade biológica. Não é suficiente naquele primeiro exemplo que eu dei, se fosse uma célula do coração que recebeu adrenalina, a ligação da adrenalina gera a resposta biológica, que é a produção de AMP cíclico, que culmina, né, depois de uma cadeia de reações, com aumento de cálcio intracelular. Se for um antagonista, eu não vou ter isso, né? Eu posso até ter mudança da conformação desse receptor, mas ela vai ser uma mudança meio errada, meio troncha, né? Inadequada para que eu gere resposta biológica. E aí, também o aluno nessa hora às vezes pergunta assim no presencial: professora, mas então para que serve o antagonista? Se ele não faz nada, ele está se ligando e não está gerando resposta biológica? É uma ótima pergunta, mas a resposta está aqui. Ele bloqueia a resposta biológica. Então, imagina que você tem, por exemplo, uma pessoa um pouco mais velha, que tem problema de coração, e não pode ter sobrecarga nesse coração. A gente vai dar para ela um antagonista beta. Por quê? Ela vai estar o tempo todo com esse fármaco circulando no corpo dela e se ligando a alguns receptorzinhos do coração, para impedir que a adrenalina atue. Professora, mas aí o coração não vai parar de bater? Não, porque fármaco não bloqueia a função totalmente, fármaco não modifica a função dessa maneira tão esdrúxula, tão bizarra, tão grande. Os fármacos sempre modulam a função, eles não acabam com uma função. Então, esse idoso, né, que a gente está dando aqui de exemplo, ele vai ficar sempre, todos os dias de manhã, ele vai lá e toma o propranolol dele, o coraçãozinho dele está protegido para o caso, por exemplo, dele ter um super estresse na rua e ter uma super liberação de adrenalina, essa adrenalina vai atuar no coração, a frequência cardíaca dele vai subir, mas vai subir só um pouquinho, não vai subir um montão, não vai sobrecarregar o coração. Por quê? Porque vários daqueles receptores que ele tem estão já ocupados pelo propranolol, né? Então, eu tenho aqui um exemplo de um antagonista, tá? Talvez essa última parte não fique tão clara, precisava falar um pouquinho dela agora, mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão do antagonismo e como que há essa competição aí pela ligação entre o propranolol e a adrenalina, nesse caso do antagonista que eu acabei de dar como exemplo, tá? Então, só reforçando para vocês que quando eu tenho essa resposta biológica, eu tenho uma mudança na conformação desses receptores suficientes para gerar essa resposta biológica, tá? Essa figura é a figura que vocês vão encontrar, né, se forem estudar pelo Hangdale, que é um dos livros que eu recomendo muito para quem quer estudar farmacologia. É um livro um pouco mais em conta, um pouco menor, né, então um pouco mais objetivo. Gosto muito da linguagem e gosto também muito, confesso que gosto um pouquinho mais da linguagem do Golan, tá? Muito simplificado. Eu não trouxe a figura nesse caso aqui do Golan, mas essa figura do Hangdale é a mesma coisa que está escrita na figura anterior, né? O mesmo esquema que está representado, mas aqui eu tenho alguns detalhezinhos a mais. O agonista, como eu disse, gera uma resposta biológica, né? Essa resposta biológica vai depender de quem é aquele receptor. Se esse receptor for um canal iônico, por exemplo, né, que, repito, para fisiologia, canal iônico não é receptor, tá? Mas aqui a gente vai chamar todos esses alvos moleculares de receptores. Enfim, se esse receptor for um canal iônico, por exemplo, esse fármaco que é agonista, ele pode atuar ou estimulando a abertura ou estimulando o fechamento desse canal iônico. Se esse fármaco, por exemplo, ele atua sobre uma enzima, né? Ele é um agonista, ele vai ativar ou inibir aquela enzima. Se esse fármaco, ele modula canais iônicos por outros mecanismos de tradução, como está aqui, né? Nesse segundo exemplo aqui, ele estaria, por exemplo, se ligando aqui
num receptor metabotrópico acoplado à proteína G, isso geraria, de repente, um influxo de, sei lá, sódio, e isso modula um outro canal iônico, pode ser de potássio, de cálcio, por exemplo, né? Então, vocês podem ver que, às vezes, eu tenho um fármaco atuando aqui no primeiro receptor, eu dependo de mecanismos intermediários de transdução, de propagação desse sinal dentro da célula, para depois ele gerar um efeito final, que eu estou observando aqui, né? Também esse fármaco pode atuar no final de tudo sobre a transcrição do DNA. São só alguns exemplos aqui, tá? Que a gente está dando. Existem outras coisas que esse fármaco pode fazer. A gente divide aí em pelo menos 6 tipos de ação, mas que a gente vai abordar em outro momento do curso, tá? E também já é um aprofundamento, tá? Se você está assistindo a aula com a intenção só de fazer uma revisão, isso não é importante para você agora. E revisando aqui o antagonista, ele se liga, mas ele não gera nenhum efeito, né? E por que que ele tem, então, ele não gera nenhum efeito no receptor, mas por que ele tem um efeito clínico sobre o organismo do paciente? Porque ele acaba impedindo, ele está ali ocupando aquele espaço, ele acaba impedindo que o modulador endógeno, naquele exemplo que eu dei, a adrenalina, né, chegue aqui e atue, porque esse receptor já está ocupado.